E o Jornal do Meio-Dia segue acompanhando as investigações do desabamento de uma rampa que acabou machucando aí dezenas de pessoas no estádio Serra Dourada durante um festival de rap. O repórter Almir Costa traz mais informações. Paloma Teixeira de Freitas é uma das dezenas de vítimas que se machucaram na queda de uma rampa durante o festival Rap Mix no último domingo no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Ela e as demais pessoas despencaram de uma altura de quase 5 metros e está com vários arranhões e hematomas pelo corpo. A rampa cedeu e aí eu fui uma das primeiras a cair. Caiu um monte de gente em cima de mim. Foi caindo gente. E aí eu comecei a ficar sufocada, principalmente eu bati minha cabeça tá bem inchada, tô sentindo muita dor. Caí de bruço, né, pra cima. Então, meu corpo inteiro tá machucado. Eu acho que cada dia que passa a dor piora. Fiz os exames, o médico tá em observação, porque ele disse que foi de uma altura muito alta e do peso que eu recebi em cima de mim, e foi horrível. A esteticista relata em prantos os momentos de desespero quando a rampa veio abaixo. Na hora eu só pedi pra Deus. Muita gente caiu em cima de mim. E eu comecei a sufocar. Aí eu comecei a gritar. Eu não sabia se eu tinha quebrado alguma coisa. E eu gritava muito. Aí eu falava, sai de cima de mim. Socorro, socorro, sai de cima de mim, me ajuda. E meu esposo também tava. O acidente foi após as 11h15 da noite. Essas imagens mostram dezenas de pessoas machucadas e logo após algumas sendo socorridas. Paloma Teixeira, o marido dela e mais 6 amigos do casal ficaram feridos. 2 dos 6 amigos fraturaram os braços e ainda estão internados. A mulher de 19 anos relata que no momento do desabamento, mais de 100 pessoas estavam sobre a rampa, que dava acesso ao gramado onde ficavam os palcos. Segundo ela, a estrutura era frágil e por isso não suportou o peso de tanta gente. A gente passava pela rampa, ela balançava. Ela era muito fina. Eu acho que assim, no mínimo tinha que ser um material muito resistente. E eu acho que principalmente a quantidade de pessoas. Poliana Teixeira também diz que o evento não tinha socorristas suficientes para atender as vítimas. Não tinha profissional da saúde suficiente para acontecer alguma coisa se acontecesse lá. Que eu vi no evento era 2 bombeiros, 2, depois que foi chegar mais gente. E depois de quanto tempo? Não, depois todo mundo já estava saindo, tinha gente saindo ensanguentada. Salvou, literalmente. Quanto tempo? Olha, que a gente conseguiu sair de lá realmente, acho que foi 15 minutos. E as ferragens caindo. Quem ajudou foi os garçons. Meu esposo que surtou lá, falou que eu precisava de atendimento médico. A mulher olhou pra cara dele e falou, sinto muito, não tem médico aqui pra ela. Um outro acontecimento pode ter colaborado com o acidente. Por volta das 4 da tarde, o público da arquibancada invadiu a parte de baixo do estádio, justamente pela rampa, que mais tarde iria desabar. Esta outra mulher, que não quis se identificar, trabalhou no evento. Ela passou várias vezes pela rampa, que, segundo ela, era muito frágil para suportar a quantidade de gente sobre a estrutura. Eu cheguei lá na parte da manhã e eu senti que eu desci pelaquela rampa, eu senti que ela já estava, assim, balançando. Até fiz uma brincadeirinha, falei, gente, a gente vai cair aqui, né? Dei uma puladinha assim, eu falei, a gente vai cair aqui. Mas ninguém levou nada a sério. Ela acredita também que a invasão ocorrida no meio da tarde pode ter ajudado a abalar a estrutura da rampa. Seguranças eles não conseguiram impedir, até porque a maioria ali são despreparados. Posso falar com toda certeza, são despreparados aqueles seguranças. Já a esteticista Poliana Teixeira reclama da falta de organização do festival, o que pode ter contribuído para o acidente. Tudo começou quando eles deixaram invadir o local. Uma pessoa que pagou R$40 foi para um lugar de 150. Eles abriram algum lugar lá e o pessoal de outro lugar invadiu o front, que era o nosso local. E aí ela encheu. A gente paga e não é barato. A gente paga para ter uma estrutura, principalmente. Eles têm que ter garantir uma segurança para a gente, em organização e em estrutura. Apesar da demora no resgate, pelo menos 26 pessoas foram socorridas e levadas para várias unidades de saúde de Goiânia, como o GOL,
que recebeu 17 feridos. Muitos deles ainda continuam internados. Segundo a direção dos hospitais, pelo menos 14 feridos ainda estão internados. O caso mais grave é de uma mulher de 19 anos que está na UTI do Hugo, que teve traumatismo craniano. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o acidente. Ontem à tarde, a Polícia Técnico-Científica esteve no estádio Serra Dourada para avaliar a estrutura da rampa que ruiu. A perícia irá indicar as principais causas do desabamento. Preliminarmente, já apuraram o estado de conservação da rampa, bem como seu dimensionamento em relação aos seus pontos de fixação, pontos de suporte. E agora, na sequência, com o trabalho que dá continuidade no âmbito da própria Polícia Científica, no âmbito interno, eles estão verificando não apenas o projeto estrutural, mas também o manual de montagem, como essa rampa foi montada, se houve algum equívoco. É uma perícia com uma fundamental importância, haja vista que em toda a investigação há a necessidade da correlação entre os elementos materiais e os elementos informativos. E nesse caso, os elementos materiais serão fornecidos de pronto pelas nossas equipes de perícia criminal, no caso da engenharia forense. O laudo pericial será importante para a investigação da polícia e deve ser divulgado em pouco mais de 2 semanas. Nós acreditamos que em torno de 10 a 15 dias no máximo nós já tenhamos um resultado a ser encaminhado para a autoridade policial. Haja vista a proporção, a magnitude do evento, sua importância e a priorização que é dada pela Polícia Científica. Nós vamos, claro, aguardar esse trabalho da Polícia Técnico-Científica, a apresentação dessa perícia que vai ser fundamental para a investigação. Por hora, é importante ouvirmos as vítimas, que são as pessoas que diretamente sofrem nesse momento com toda essa tragédia aí que parece, vamos ver o que a perícia vai falar, uma tragédia anunciada. Será que essas pessoas estão recebendo o devido apoio da organização desse festival? O Almir Costa está nesse momento ao lado de uma das vítimas e traz para nós, a partir de agora, todas essas informações. Meu amigo Almir, boa tarde, bom trabalho para você. Boa tarde, Lucílio, também aos nossos telespectadores. Eu estou aqui no Instituto Médico Legal, no setor Coimbra, aliás, no setor Cidade Jardim, aqui em Goiânia. E aqui no IML, entre ontem e hoje, já passaram cerca de 35 pessoas para fazer exame de corpo de delito. Ontem foram 25, hoje mais 10. E uma dessas pessoas que estiveram aqui, que ainda está aqui, inclusive ao meu lado, é a Letícia Miranda. Ela é estudante de Educação Física, estava no show, infelizmente, também caiu nessa rampa que desabou lá no estádio Serra Dourada. Eu gostaria inicialmente de mostrar que a perna dela está toda enfaixada de cima a baixo, a perna direita, e parte também do braço aqui, do braço direito, a parte de cima, porque ela teve diversas queimaduras ao cair nesse fosso embaixo dessa rampa que desabou. Letícia, inicialmente eu gostaria de saber como é que foi que de repente tudo caiu e você estava onde exatamente na rampa? A gente estava finalizando, né? Por exemplo, o show do Matuê tinha finalizado, que era um dos artistas, e a gente começou a subir a rampa. Só que aí estava muito tumultuado, estava uma multidão, e quando eu só senti um estralo. Deu um estralo, a gente estava no meio da ponte, da rampa, né, no caso. Estava no meio da rampa, e quando eu só senti o estralo, só veio o desabamento. Por que você se queimou tanto assim? Eu acredito assim, não deu muito para ver, mas devido, por exemplo, não sei se aquilo lá é tábua, madeira, não sei, foi passando em mim e no momento que eu caí também... Então não foi fogo, foi você deslizando na estrutura. Exatamente, porque foi uma pessoa caindo em cima da outra e eu fui descendo. Então, assim, quando houve a queda, eu fui ralando em tudo quanto é parte da estrutura e no momento que eu caí mesmo, assim, no momento que eu estava caindo, eu não caí muito em estrutura, foi no momento que eu caí no concreto, no chão. Lá naquele poço, não sei. Eu sei que daquela fossa lá, a gente caiu, eu caí, bati muito forte.
Minha perna, minha coxa, tudo completo, e meu braço direito também. A gente ouvia a Poliana falar na reportagem aqui de que o socorro não foi adequado. No seu caso, o que você avalia? Como é que foi? Ele foi péssimo. Eu acredito que foi péssimo. Foi muita falta de responsabilidade. Eu mesmo, para sair do fundo do poço lá, eu fui ajudada pelo próprio público. Porque, assim, os seguranças ficavam olhando lá de cima e achando que a gente tá... Não sei, sabe? Eu não Sem fazer nada? Sem fazer nada. Aí foi que teve uma pessoa, o público me puxou, teve um homem que me puxou. E assim, eu ainda estava segurando, eu machuquei tudo, porque eu ainda estava segurando uma placa, porque minha amiga ainda estava sentada no chão, porque ela não sentia as pernas dela. E minha outra amiga estava correndo também, porque eu pedi para ela correr, porque eu falei, a gente vai morrer, a gente não tem lógica, a gente vai morrer. Porque não chegava ninguém, não chegava um segurança, não chegava um socorrista, demorou por volta de 30 a 40 minutos, demorou muito. Vocês eram 10 pessoas, você disse que ainda tem 2 pessoas desse grupo internadas, como é que elas estão? Tem uma pessoa que está internada, a Amanda, né? Ela vai ter que passar por uma cirurgia. Ela lesionou a L1 dela. A minha outra amiga trincou a costela e a outra, ela rompeu o ligamento do tornozelo. Você me dizia que você não foi levada para o hospital numa ambulância. Por quê? O que aconteceu? Que você teve que ser levada por quem? Pela sua tia? Foi. Por quê? Porque eles falaram bem assim que tinha muitas pessoas feridas gravemente. Eles precisavam levar os mais feridos. Inclusive, no momento que eu cheguei, demorou muito tempo. Eu primeiro tive que passar por um posto de atendimento lá, né, lá dentro, a brigada lá. Quando eu cheguei nesse, que era mais próximo do local que eu estava, eles falaram, não, ela não pode entrar, não, porque ela estava sangrando demais e aqui não tem médico. Leva ela pro posto do camarote. Aí eles simplesmente, eu tive que andar aquele caminho todo, porque apareceu um bombeiro para me ajudar, né, a me apoiar, e estava assim um tumulto sem fim, os seguranças não sabiam o que fazer, os socorristas estavam tentando, né, agilizar, porque já tinha demorado, não era suficiente. O bombeiro demorou por conta da sobrecarga que eles tiveram, porque era muito pouco, tipo, socorristas, bombeiros eram poucos, porque, inclusive, tipo, no momento mesmo eu já fiquei olhando no momento dos shows, né? Eu não vi nenhum bombeiro na parte do gramado, eu vi somente no palco. Só depois do acidente, né? Outra coisa, Letícia... Depois que houve toda essa confusão aí, muita gente está falando que era um número menor de feridos, mas você diz que é um número bem maior do que 26? É bem maior. Assim, os feridos pode ser, né, que seja, não sei de fato, porque ninguém divulgou, ninguém falou nada. Mas eu sei que, por exemplo, quando eu passei, eu ainda estava meio assim, estava com muita dor e muito preocupada com as minhas amigas. Então eu fiquei assim, mas no momento que minha tia chegou, minha tia conversando, né, com eles, quem estava prestando, tipo, eu estava lá aguardando na maca, né. Eles falaram que os postos de atendimento lá foi por volta de 400 feridos. E eu não estou entendendo por que não está aparecendo isso, não está sendo divulgado, nem nada. Ok. Faltou organização, né? Faltou. Inclusive, no momento igual que eu estava comentando, por exemplo, a mulher virou para mim e falou bem assim, meu anjo, você vai ter que levantar, porque você foi ferida, mas está leve o seu ferimento, e eu vou precisar dessa cadeira. Eu falei, moça, como que eu vou ficar no meio ali do show? Como que eu vou ficar no show em pé? Tipo, mesmo que eu fique ali, eu não consigo ficar em pé, eu tô toda queimada, ralada. Então, assim, foi muito inspirador. Aí que ela se tocou, ela falou, não, vou procurar uma cadeira. Que coisa, né? Os relatos são impressionantes, né? Que a gente ouve a cada pessoa que você conversa sobre essa ocorrência lá no estádio Serra Dourada. Só para os nossos telespectadores entenderem como é que está a situação dos feridos, eu tenho a informação aqui do UOL de que 11 pessoas receberam alta, mas 6 ainda seguem internadas em estado geral regular, conscientes e respirando espontaneamente.
O Hugo informou que 2 feridos receberam alta, mas 4 ainda continuam internados, inclusive aquela mulher de 19 anos que eu falei na reportagem que está em estado grave na UTI por teve um trauma crânioencefálico. Já o Hospital dos Acidentados informou que uma pessoa ainda está internada, ou seja, no total 11 pessoas. Uma outra informação que eu obtive hoje de manhã também é que essa rampa que caiu, ela é a mesma que foi usada num evento antes do Rap Mix. Nós vamos lembrar que no início deste mês teve o Vila Mix Prêmio lá nesse mesmo local, com os mesmos palcos, com a mesma estrutura. E essa rampa é a mesma que foi aproveitada para esse outro evento. Inclusive a Polícia Técnico-Científica vai levar isso também em conta na hora de elaboração desse laudo para saber se essa estrutura já estava comprometida em função desse uso, tanto do primeiro festival quanto do segundo, porque a organização dos 2 eventos é a mesma. A gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Velmir, pelas informações. O que a Letícia disse é muito importante, porque o que ela fala e ela é vítima não bate o número de vítimas com o que foi divulgado pela organização. E para a Polícia Civil fechar esse inquérito, ela tem que ter esse número. Então que as autoridades criem um mecanismo para saber exatamente quantas pessoas ficaram feridas nesse evento aí. Isso não pode cair no esquecimento, não pode ser ignorado, porque novos eventos com grande público acontecerão.